Olá, pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje nós vamos falar sobre como calcular o adicional noturno, tá, galera? Então, vou explicar aqui um passo a passo de como você vai fazer esse cálculo, como você vai calcular o adicional noturno, tá? Mas antes de começar sobre o assunto, não esqueçam de dar o like no vídeo, de compartilhar o nosso vídeo também. Quanto mais vocês compartilham, mais ajuda o nosso canal e também ajuda aí o seu amigo, o seu colega de trabalho, a adquirir conhecimento também. Aí no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e departamento pessoal. Nesse pacote você terá planilha de folha de pagamento, controle de ponto, hora extra, banco de horas, cadastro de funcionários, e várias outras planilhas de férias que vão te ajudar muito no dia a dia. Por que eu aconselho tanto que vocês tenham um pacote de planilhas ele sempre à mão, seja já no seu computador ou até mesmo já salvo no seu e-mail? Porque empresas pequenas, galera, de pequeno porte, médio porte, dificilmente vão conseguir investir em um sistema, porque sistemas são caríssimos. Então, o sistema de folha de pagamento, o sistema para controle de ponto, ele é muito caro. Então, quando você começar a trabalhar em uma empresa pequena, você vai sentir essa diferença. Para quem trabalha em uma empresa grande, for para uma empresa pequena, ou para quem está iniciando aí no mercado de trabalho, como auxiliar ou como assistente de RH, vai entender que essas empresas fazem tudo à mão. Então, se eu tenho ali 200 funcionários, eu tenho os meus 200 colaboradores, eles fazem esse controle de ponto todo no cartão manual. Você precisa passar isso para o Excel para facilitar o seu cálculo, facilitar o seu dia a dia. Então, se você for fazer isso à mão, vai demorar muitas horas, muito tempo. No Excel, em poucos instantes, você já faz. Tá? Então, por isso que eu aconselho muito que vocês adquiram esse pacote de planilhas para facilitar e agilizar o seu dia. E em vídeos futuros eu vou mostrando para vocês como utilizar. Vocês vão ver que as planilhas são bem fáceis, não precisa você ter um nível intermediário ou avançado de Excel para ter o uso dessas planilhas, tá? Elas são bem intuitivas. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar aqui como calcular o adicional noturno. Adicional noturno ele é um tema não muito simples, tá, de entendimento, mas eu estou mostrando aqui já em vários vídeos no canal como você calcula, como você tem esse entendimento do adicional noturno. No nosso site também eu deixei um artigo disponível explicando bem detalhado sobre o tema adicional noturno e vários outros também. Tá? Primeiro ponto, vamos fazer um resumo aqui do adicional noturno. O adicional noturno, o horário noturno, ele é das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, só um lembrete mesmo que o horário noturno ele é das 22 horas às 5 horas do dia seguinte, sendo o total 7 horas noturnas. Então, a jornada do trabalhador noturno, ela não é 60 minutos. O trabalhador noturno, a jornada dele é 52 minutos e 30 segundos. Convertendo isso para centesimal, ele torna-se 52,5. Tá? Então, para pagamento, você faz o cálculo por 52,5 e não os 52 e 30 segundos. Tá? Então, você tem que fazer essa conversão centesimal. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. 7 horas noturnas. Eu vou dividir por 52,5 e vou multiplicar pelos 60 minutos. Por que eu tenho que fazer isso? Para converter a hora noturna em hora diurna. Eu só consigo fazer o pagamento para ele em hora diurna, então eu tenho que fazer a conversão. Como eu disse, não é tão simples, mas você treinando, você consegue chegar na prática, tá? Você treinando, você consegue ter prática ali no assunto. Então, vamos lá, 7 horas noturnas, vou dividir por 52,5, vou multiplicar pelos 60 minutos, igual 8 horas diurnas. Ou você pode utilizar o coeficiente de divisão, dos 60 minutos, que é o coeficiente, você vai utilizar 60 minutos, vai dividir por 52,5, que é já a minha hora convertida em centesimal, 52,5,
é um total de 1,1429. Então, já o valor arredondado, né? Já fizemos aqui a conversão arredondamento. Então, como que fica? 7 horas noturnas vezes 1,1429 é igual a 8 horas diurnas. Então, existem esses dois formatos, né? Ou você faz as horas noturnas, divide por 52,5 e multiplica por 60, que fica o total de 8 horas diurnas, ou você utiliza esse valor do coeficiente, né? Você utiliza esse coeficiente de divisão, fica 7 horas noturnas vezes 1,1429. Eu prefiro utilizar o coeficiente, né, de divisão, porque ele é muito mais rápido, muito mais prático do que você ficar dividindo e multiplicando. Então, o ideal é você fazer as 7 horas noturnas, já multiplicar por 1,1429, que ele já faz a mágica para você aí, ele já facilita o seu dia, tá? Então, fica o total de 8 horas diurnas. Eu tenho alguns exemplos aqui para que possamos treinar, tá? Então, aqui nós vamos converter as horas noturnas em diurnas, utilizando esse coeficiente de conversão, que é o 1,1429. Sempre vai ser 1,1429? Sempre, tá? Sempre nós vamos utilizar esse coeficiente que eu mostrei para vocês aqui, o cálculo, como você chega nesse coeficiente. Sempre você vai usar o mesmo, para facilitar, né? Não vamos fazer tantos cálculos assim. Então, vamos lá. Tem alguns exemplos aqui. O empregado, ele trabalhou o horário noturno, das 22 horas às 3 horas da manhã durante 7 dias. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou fazer 5 horas noturnas, porque entre as 22 horas e 3 horas da manhã foram 5 horas noturnas, vezes o nosso coeficiente de conversão, que é o 1,1429, vezes os 7 dias, que foi os 7 dias que ele fez a hora noturna. Então, eu tenho um total de 40 horas diurnas. Então, aqui eu já faço a conversão e já faço multiplicando a quantidade de dias e horas que ele fez, tá? Então, eu vou fazer o pagamento de 40 horas diurnas, esse é para cálculo de adicional noturno desse colaborador. Um outro exemplo aqui. O empregado trabalhou no horário noturno das 20 horas às 2 horas das 20 horas da noite às 2 horas da manhã durante 4 dias. Um ponto muito importante. O adicional noturno, o horário noturno, ele é a partir das 22 horas. Então, eu só conto o horário noturno das 22 até as 2 horas da manhã, né? As 2 horas da madrugada do dia seguinte. Então, ficou um total aqui para mim de 4 horas noturnas. Vou multiplicar por 1,1429, que é o nosso coeficiente de conversão, vezes os 4 dias. Deu um total de 18,29 horas diurnas, que é o total que eu vou fazer para cálculo da conversão do adicional noturno. Um outro exemplo aqui, o empregado ele trabalhou no horário noturno das 22h30 às 5 horas do dia seguinte, durante 11 dias. Então, eu tenho 6,5 horas noturnas, porque ele não trabalhou das 22 às 5, ele trabalhou das 22h30 até às 5 da manhã. 30 minutos, o que eu tenho que fazer? Conversão centesimal. Esses meus 30 minutos, ele vira 0,5, tá? Por isso que apareceu ali para mim os 6,5 horas, porque ali eu já fiz a conversão centesimal. Então, 6,5 horas noturnas vezes o meu coeficiente de conversão, que é 1,1429, vezes os 11 dias. Eu tenho o total de 81,72 horas diurnas, tá? Então, já convertido, 81,72 é o valor que eu vou utilizar para fazer o cálculo aqui do meu adicional noturno, tá? Então, eu tenho que fazer
6,5 horas noturnas, vezes 1,1429, vezes 11 dias. Um próximo exemplo aqui para que possamos finalizar. O empregado ele trabalhou no horário noturno, das 0 horas e 30 minutos até às 7 horas e 30 minutos do dia seguinte, durante 5 dias. Lembrando, qual que é o meu horário noturno? Meu horário noturno é das 22 horas às 5 horas da manhã. Das 5h01 até às 7h30 é dia, não é mais noturno. Então, o que eu vou contar? Das 0 horas e 30 minutos até às 5 horas da manhã, que me fica o total de 4,5 horas noturnas. Aqui eu também já fiz a conversão. Os 30 minutos, conversão centesimal, 0,5. Então, 4,5 horas noturnas, vezes o meu coeficiente de conversão, 1,1429, vezes os meus 5 dias. É um total de 25,72 de horas diurnas. Então, nós temos que fazer essa conversão de hora noturna para hora diurna para conseguir, assim, fazer o pagamento, tá? Então, nós temos que assimilar, entendendo essa questão das conversões para poder fazer o pagamento do adicional noturno. Então, não é tão simples, mas também não é tão complicado assim. É questão de você ir praticando, ir anotando e logo mais você já está, para quem está começando a fazer o cálculo de adicional noturno, logo você já pegou a prática. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês na calculadora, tá? Vou utilizar esse daqui, vou fazer na calculadora com vocês. Vamos lá. O adicional noturno, nós vamos fazer a conversão, né, das horas noturnas em diurnas e calcular o valor monetário do adicional noturno. Então, vou fazer isso aqui com vocês e vou mostrar também na calculadora. Então, o empregado trabalhou, né, o nosso colaborador trabalhou das 23 horas até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Lembrando novamente, hora noturna das 22 até as 5. Ele trabalhou das 23 até as 4. O salário dele é R$ 1.500 e a jornada de trabalho dele, a carga horária dele mês, é 220 horas. Então, salário 1.500 e a jornada, né, a hora mês, 220 horas. O adicional noturno dele é 30%. Então, algumas convenções elas trabalham com, né, convenções coletivas, acordos coletivos, ela faz esse acordo de ser 30%, 25%. O normal, o geral, é 20%, tá? Por regra é 20%, mas com convenções coletivas, acordos coletivos, isso pode chegar a mais. Então, no meu exemplo aqui, ficou a 30%. O horário noturno, ele trabalhou 22 dias. 22 dias no horário noturno. Então, vamos calcular. Então, na hora noturna, ele trabalhou 5 horas noturnas. Vou fazer vezes o meu coeficiente, que é 1,1429, vezes os 22 dias. Ficou 125,7190. Arredondando, 125,72. O que é isso? É o total de horas noturnas transformadas em diurnas, que é para fins do cálculo, né, no demonstrativo de pagamento. Como eu faço o cálculo? R$ 1.500, vou dividir por 220 horas, vou multiplicar por 30% e vou multiplicar por 125,72, que é já o cálculo que nós fizemos já da hora noturna. Ficou um total de R$ 257,1545. Arredondando, o valor a pagar é R$ 257,15. Então, aqui eu deixei até uma tabelinha simplificando o bruto a receber. O salário do mês de 30 dias, R$ 1.500. O adicional noturno, de 125
257,72, que ficou um total de R$ 257,15, que é o valor a receber. Então, o total bruto, R$ 1.757,15. Tá? Então, vou fazer essa conversão aqui com vocês na calculadora, para que possamos entender um pouco melhor. Então, vamos lá. Vou colocar a calculadora aqui. Então, vamos fazer o cálculo. 5 horas noturnas. Vou fazer vezes o meu coeficiente 1,1429 vezes os 22 dias. Esse é o cálculo da conversão. Primeiro eu tenho que converter para a diurna. 125,719, que seria 125,72 arredondado. Como que eu vou pagar isso? Né? Como que eu vou fazer esse cálculo do pagamento? Já encontrei as horas. Então, eu vou fazer aqui R$ 1.500 dividido por 220 horas, vezes os meus 30%, vezes vamos lá, 1.500 dividido por 220, vezes os 30%, vezes 125,72. Nós chegamos aos R$ 257,15. Então, a questão é o passo a passo, tá? É só você, não digo nem decorar, é você ir assimilando, anotando, até entender a função, entender que você tem que converter a hora noturna para a hora diurna. Depois você faz o cálculo para o valor de pagamento, o valor a receber. Então, são passos, né? É passo a passo. E aí você vai aprendendo, você vai entendendo o adicional noturno, tá? Como eu disse, eu fiz com vocês aqui na calculadora. Não é simples, mas também não é tão complicado, tá, galera? Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode perguntar nos comentários, nós vamos interagindo, não somente a respeito do adicional noturno, mas também de outros assuntos. Eu tenho dúvidas sobre vale transporte, tenho dúvidas sobre hora extra, enfim. Vamos interagindo, porque o meu grande interesse aqui no canal é explicar para que vocês entendam como fazer os cálculos do departamento pessoal, como você calcular na mão, como você calcular na calculadora, para que vocês aprendam a fazer no Excel e não somente depender de sistemas. Eu quero que vocês aprendam a fazer na mão, fazer no Excel, na calculadora. Então, quem tiver dúvida, nós vamos interagindo. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o nosso vídeo e também no link da descrição. Não esqueçam de ver o nosso pacote de planilhas para RH e departamento pessoal, que ele está muito bom. Tá? Agradeço a todos pela companhia. Como eu disse, estou à disposição. Podem me mandar perguntas, nós vamos interagindo. Um grande abraço, muito obrigada e até mais.